Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Gente, eu recebi uma frase de uma pessoa muito querida como sugestão para um devocional e eu adorei. Ana, muito obrigada, viu? E o nosso devocional de hoje é com o tema do perdão. Perdão como cura. E o versículo base para esse devocional está em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Existe uma frase muito profunda, e é a frase que eu recebi, que diz: o perdão é lembrar o suficiente para que não se repita e esquecer o suficiente para não atualizar a dor quando é preciso se lembrar. Gente, isso nos leva a refletir sobre algo muito importante. O verdadeiro perdão não significa apagar a memória, mas transformar a emoção ligada àquilo que aconteceu. Porque muitas vezes nós dizemos que perdoamos, mas quando nós lembramos da situação, a dor volta com a mesma intensidade. A revolta aparece, o corpo reage, o coração aperta e aquilo continua vivo dentro de nós. E perdoar não é fingir que não aconteceu. Também não é permitir que continue acontecendo. Então, perdoar é libertar a alma do peso emocional que nos mantinha presos ao acontecimento. Há feridas que o tempo sozinho não cura. O tempo apenas ensina a gente a conviver com elas. Mas a cura verdadeira, ela acontece quando existe consciência, quando existe entrega e decisão. Quando alguém nos machuca, não é apenas um fato que fica registrado na nossa mente. Fica uma emoção associada àquele momento. Tudo carrega uma emoção. E toda vez que lembramos, aquela emoção pode ser atualizada dentro de nós. E é por isso que algumas pessoas revivem dores antigas, como se tudo tivesse acontecido ontem, como se estivesse acontecendo agora. Lembra do que eu falo sempre? A nossa mente não diferencia o real do imaginário. Se você se lembra, atualiza a dor, sua emoção está acontecendo, como se fosse naquele momento. Mas você ainda pode lembrar do que aconteceu, mas aquilo já não domina mais o seu coração. Não gera mais ódio, não gera mais desejo de vingança, não consome a sua paz. Esse é o trabalho. E isso não significa que você concordou com o erro, concordou com o que aconteceu. Significa apenas que você decidiu não carregar mais o veneno emocional, vamos dizer assim, daquela situação. Jesus nos ensinou sobre perdão porque ele sabia que guardar ressentimento aprisiona a alma. Muitas vezes nós pensamos que não perdoar faz o outro sofrer, mas quem continua preso somos nós. Não existe o outro, gente, na nossa emoção. A emoção é nossa. Se nós estamos sentindo, pertence a nós e não ao outro. O perdão é uma libertação interior. E existe algo muito importante. Perdoar também não significa voltar a permitir aquilo que te feriu. A maturidade espiritual ensina que é possível liberar perdão e, ao mesmo tempo, criar limites saudáveis. Você pode lembrar o suficiente para aprender, que é o que diz a frase, sem precisar sentir novamente toda a dor. E isso
é cura emocional. Nós sentimos que estamos curados emocionalmente de algo quando lembramos de forma que aprendemos com aquilo, sem permitir que aquilo nos consuma, que aquilo não seja uma dor para nós. Quando a lembrança vem e já não desorganiza mais a sua paz, é sinal de que algo dentro de você foi restaurado. Talvez hoje exista alguma situação que ainda machuca quando você lembra. Talvez exista um nome, uma ausência, uma traição, uma rejeição, ou uma palavra que ainda ativa emoções dolorosas dentro de você. Mas Deus não deseja que você viva emocionalmente aprisionado ao passado. O perdão não muda o que aconteceu, mas ele muda o poder que aquilo exerce sobre você. E às vezes o processo é gradual. Há dores que são entregues a Deus muitas vezes até perderem a força. E o importante é não alimentar continuamente aquilo que fere a sua alma. Como intenção para o dia de hoje, peça a Deus maturidade para transformar suas memórias em aprendizado e não em prisão emocional. E faça um exercício para você se lembrar sem reviver a dor. E esse exercício é o perdão. Talvez na primeira vez que você tentar ou decidir perdoar alguém ou se perdoar, naquele momento você não vai conseguir, mas faça de novo, de novo, de novo. E quanto mais consciente você estiver de que isso é libertador, de que isso vai libertar você e não a outra pessoa, vai romper esse elo de ligação, essa energia que te aprisiona. Isso vai te fazer bem. Que você consiga aprender sem endurecer o coração. E que o perdão seja um caminho de libertação, de paz e de cura interior. E eu adorei esse devocional. Eu já vivi essa situação. Uma vez de uma forma muito profunda. Eu fiquei muitos anos sem conversar com uma tia minha, que hoje não está mais aqui no mundo visível. E quando eu decidi perdoar, foi muito bom, gente. Foi muito bom. Foi muito libertador. E eu continuei não concordando com as atitudes dela. Mas eu entendia que aquilo era dela, não era meu. E que quando eu tomei aquela dor para mim, quando aquilo deixou de me incomodar, eu consegui perdoar. E aquilo não me atingia mais. Nada que ela fazia. Eu até comentava, né, a maneira dela de ser, de se comportar, de pensar. Eu não concordava. Mas eu aprendi que o amor, o perdão, não depende disso. É você entender a pessoa como ela é, com as dores que ela tem, com a história que ela tem, né? E isso é muito libertador para nós. Eu espero que esse devocional tenha te ajudado de alguma forma, que tenha te ajudado nessa nossa jornada de evolução, de crescimento, desenvolvimento espiritual, emocional e mental. E se você já faz esse processo, se você já tem essa consciência de cura emocional, já conseguiu perdoar alguém, se isso é uma prática que você já consegue fazer naturalmente ou não, comenta aqui. Um beijo no seu coração, fique com Deus, te espero aqui amanhã às 6 horas para mais um passo na nossa jornada de crescimento, desenvolvimento e de evolução. Fique com Deus e até lá!